Olá, no programa Tá na Web de hoje, fazendo parte então de um especial com os candidatos ao Senado, nós estamos com o senador Álvaro Dias, ele que prontamente atendeu o nosso convite. Muito obrigado por nos atender, senador, seja muito bem-vindo. Prazer. E ele vai responder então para a gente algumas questões que nós vamos abordar aqui, né? Dentre elas, senador, a gente realizou há pouco tempo uma matéria aqui na TV Litoral Paraná a respeito da politização, para saber se as pessoas realmente ali tinham conhecimento do que faz, quais são as atividades, né, atribuídas a um senador. E o que faz um senador? Olha, primeiramente, obrigado pela oportunidade, um grande abraço aos amigos do Litoral, Paranaguá e todos os municípios do Litoral. E um agradecimento especial pela recepção que tive em Paranaguá recentemente, caminhando pelas ruas da cidade com muito calor humano, muito carinho, manifestação de amizade. Foi uma alegria imensa poder caminhar pelas ruas de Paranaguá há poucos dias atrás. Bom, em relação ao Senado, a pergunta é pertinente e necessária, porque eu vejo alguns candidatos ao Senado que não sabem qual é a função do senador. Há candidato ao Senado que se apresenta propondo tarefas que pertencem ao vereador, imagine, do Senado à Câmara de Vereadores. Outro se apresenta propondo tarefas que pertencem ao deputado estadual, fiscalizar o governo estadual, por exemplo, né? Então é muito importante. Eu até pedi, e o meu filho preparou, uma revista exatamente para isso, para mostrar quais são as atribuições do Senado. E essa revista foi entregue aqui nas universidades, nas faculdades, principalmente para a juventude, né? Olha, o Senado é a casa revisora. É bom dizer antes que no Senado estão as lideranças majoritárias do país, é a casa da experiência política, né? Lá estão ex-presidentes da República, vários, né? Tivemos recentemente, além de Collor, Sarney, o Itamar Franco, né? Que faleceu. Temos ex-ministros, ex-governadores, ex-embaixadores. Então, é a elite da política nacional. Não é um lugar para aventura, não é um lugar para estágio, né? E certamente é o lugar para os grandes debates, os debates dos grandes temas nacionais. Então, começa por aí. O Senado tem que priorizar os grandes temas nacionais, no momento as grandes reformas. Mas ele é a casa revisora, então um projeto que nasce na Câmara, necessariamente ele terá que passar pelo Senado, que o altera se necessário, aí retorna à Câmara. Se ele tem origem no Poder Executivo, que é onde mais tem origem, porque a pauta do Congresso é sempre a prioridade do Poder Executivo, é elaborada pelo Poder Executivo, que elege o presidente do Senado, escolhe, não é? O presidente do Senado, o presidente da Câmara, os presidentes das comissões técnicas, né? Então, quem comanda o processo legislativo não deveria ser assim, mas é no nosso país, em razão do presidencialismo quase que imperial, né? Que trabalha muito com medidas provisórias. Mas, então, para sintetizar, né? Senão nós vamos fazer uma palestra aqui. O Senado é a casa revisora, em primeiro lugar, mas também ele pode dar origem a projetos de lei. Eu sou autor de inúmeros projetos, aprovados, não aprovados. Então sai do Senado e vai para a Câmara. Se a Câmara aprova, vai para a presidência sancionar. Se a Câmara altera, volta ao Senado, que tem que aprovar novamente, aí vai para a sanção presidencial. Mas além dessa tarefa legisferante, né, que é de legislar, o Senado tem também a incumbência de fiscalizar. Fiscalização e controle das ações do Poder Executivo. Por isso, nós propusemos, nesses anos, várias CPIs para investigar o Poder Executivo em razão das denúncias de corrupção, sobretudo. Portanto, quando há uma denúncia contra o presidente da República a ponto de chegar a um impeachment, quem vota o impeachment é o Senado. A Câmara instaura o processo. Mas quem delibera sobre a cassação do presidente da República, como ocorreu no caso do presidente Collor, por exemplo, não é? É o Senado Federal. Então essa é uma prerrogativa também do Senado, que não é da Câmara. Outras do Senado
que são prerrogativas também exclusivas do Senado e não da Câmara. Análise da viabilidade para novos empréstimos de municípios, estados e a União. Quando há uma solicitação de empréstimo, o Senado tem que avaliar se há capacidade de endividamento e para aprovar ou não aprovar. Tem que haver uma afinação do governo do Estado, então, diretamente com o Senado. Exatamente. Por isso que nessas operações de crédito a favor do Paraná, nós tivemos aquela polêmica, né? Mas toda vez que o projeto chegou ao Senado, os vários projetos de empréstimo do Paraná que chegaram ao Senado, nós conseguimos arrancar na mesma semana. O último, inclusive, no mesmo dia. Chegou de manhã e eu consegui obter urgência, regime de urgência, e à tarde ele já estava sendo aprovado no plenário, depois de obter a assinatura dos integrantes, majoritariamente, dos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos. Esse foi o empréstimo do Paraná Seguro. Então, os empréstimos. Depois, a nomeação, ministro do Supremo, ministro do Superior Tribunal de Justiça e de todos os tribunais superiores, tribunais militares, por exemplo, Tribunal do Trabalho, tudo isso passa pelo Senado. A indicação vem do Executivo, o Senado sabatina os indicados e depois delibera sobre a indicação ou não, sobre a nomeação ou não. Também embaixadores, Procurador-Geral da República, os membros do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, das agências reguladoras, os embaixadores. Portanto, você está vendo que a atribuição do Senado é mais intensa, né, do que da Câmara. A atividade do Senado, portanto, exige muito mais. São 81 senadores contra 513 deputados. Em síntese, é esta a finalidade do Senado. É claro que nós temos lá também as emendas parlamentares, né, que destinam recursos aos municípios e às entidades do Estado, e nestes anos eu repassei ao Paraná mais de 112 milhões de reais. E essas atividades, as votações acontecem em quais dias da semana, senador? Bom, na segunda e na sexta não há deliberação. Há sessão normal, mas para discursos, sessões solenes às vezes. As comissões podem funcionar para realizar audiência pública, promover debates, mas deliberação é terça, quarta e quinta. São 3 dias da semana. É por isso que dizem que o Congresso só trabalha de terça a quinta. Para alguns é verdade. Alguns senadores e alguns deputados, ou muitos, né, chegam a Brasília na terça-feira e já saem na quinta. Eu chego no domingo à noite e saio quinta à noite. Às vezes fico também sexta de manhã, porque a sessão no Senado de sexta-feira é pela manhã. Então é esse o funcionamento do Senado. Muito bem, nós vamos rapidamente para um breve intervalo e nós voltamos na sequência com a entrevista com o senador Álvaro Dias dentro do nosso Tá na Web. Um minuto só.